paz do Senhor a todos, queridos irmãos. Nesse vídeo de hoje, eu venho fazer um vídeo um pouco diferente. Vai ser um vídeo, não é sobre palavra, mas sim, o Senhor me incomodou para que eu viesse contar mais um pouco do meu testemunho de ministério, porque eu já gravei um vídeo falando um pouco com vocês acerca do meu ministério e de algumas experiências que eu passei. Mas claro, em apenas um curto vídeo não teria como eu expressar tudo que aconteceu, claro. Mas Deus me incomodou. E eu confesso que não é nada fácil para mim trazer essa parte desse testemunho, de coisas que eu vivi, presenciei, coisas que eu jamais imaginaria ver e viver. Eu que cresci num lar evangélico, desde pequena ensinada e instruída dentro da igreja, nos ensinamentos do Senhor, na minha mocidade, vi coisas que eu jamais imaginaria, vivi experiências e situações que eu jamais poderia imaginar que eu poderia passar por algo semelhante. Ai, Jesus, não é nada fácil. Vocês vão entender com o decorrer do vídeo porque não é fácil estar gravando esse vídeo. Não é mesmo. Mas se Deus mandou, Ele garante. Quando Deus manda, nós temos que obedecer. Nós temos que estar tão somente posicionada para viver a vontade de Deus como Ele assim nos ordenar. Muitas das vezes a vontade do Senhor nos tira do nosso campo de comodidade, do nosso comodismo, e nos faz termos que passar por situações que bem conflitantes, né? São conflitos. Mas se Deus mandou, nós temos que obedecer. O bom soldado, ele obedece seu comando, seu comandante, o general, né? E vai prosseguindo avante. Glória a Deus. Então, eu recordando, em 2015 eu fiz uma oração ao Senhor no meu quarto, e eu relatei isso no vídeo de testemunho. Eu fiz uma oração com o Senhor muito sincera. Eu fiz uma oração e falei: Senhor, trabalha na minha vida, me faz ser ainda mais um instrumento nas tuas mãos, me faz ter profundidade contigo, me faz ter experiências grandiosas, gloriosas com o Senhor, me faz ser uma referência para as pessoas que olharem para mim, elas possam ver que a tua presença é comigo, que as pessoas, ao olharem para mim, possam sentir a tua presença exalando em mim, estando comigo. E eu fiz essa oração com o Senhor e eu falei que eu não iria mais escolher nada, que eu não iria mais decidir nada, que toda a minha vida seria guiada, direcionada e dirigida pelo Espírito Santo. Eita glória! Aí começou a acontecer coisas que me espantou. Porque eu acreditava. Fiz essa oração. Fiz essa oração agora. Vou continuar nessa jornada de oração. E as pessoas vão ver que o Senhor é comigo. Não foi bem assim. Não foi. Iniciou-se uma grande perseguição sobre a minha vida. Eu me recordo, não é nada fácil relembrar. Talvez você pense, você sente mágoa, rancor. Não é isso. É porque a minha carne estremece.
Então, desencadeou-se uma grande perseguição. Eu lembro que eu fazia parte de um conjunto da igreja local. Eu cantava em uma banda com outros cantores. E então, eu estava em constante oração nas madrugadas, descendo na oração, falando com o papai. E papai começou a me trazer revelações. Ore calabai. Deus começou a me dar revelações, falando pra mim e me dando ordem. Entrega. Lá pra cá. Entrega tudo. Porque não tenho eu me agradado. E Deus foi me trazendo, né, o rolo completo. Me transmitia na palavra a confirmação. Me dava a palavra para que eu não somente viesse com palavras, mas sim com o poder da palavra de Deus que desfaz todo engano, toda mentira, né, todo erro. A palavra de Deus, ela é confrontante e ela é irrefutável. Ore calabai. Ninguém pode contra a palavra. Ninguém pode contra a verdade, senão pela própria verdade. Está escrito, glória a Deus. Então, nesse conjunto, eu transmiti a mensagem que o Senhor me passou e desencadeou-se a perseguição. Começaram a surgir, né, as falácias. Um começou a se queixar com o outro, não estavam se agradando, né, não se agradaram da mensagem que ouviram, porque é fácil você ouvir mensagens que amassageiam o seu ego, é muito fácil você ouvir mensagens que falem que você vai vencer, que você vai ter vitória, que Deus é contigo, que Deus é na tua vida, mas quando é alguma palavra que vem para te consertar, para você alcançar o céu, para você alcançar uma vida plena com Deus, então ninguém quer ouvir. Não. Não quero ouvir, não quero dar atenção. Ore calabácia. Então, nesse período eu fui colocada como regente do grupo de mocidade de jovens. Então nós tínhamos ensaios e de repente aquela erva daninha que brotou no coração de pessoas que não aceitaram a correção começou a crescer no meio do grupo de mocidade. Até então tudo bem. Tudo bem. Então eles começaram a me rejeitar, a me desprezar. Eu regia o grupo e eles não queriam cantar. Aquilo me doía por dentro. Minha alma se angustiava. Eu me afligia bastante. Porque eu estava ali com toda a dedicação, orando pelo grupo de jovens. Pedindo ao Senhor por cada um deles. E o inimigo agindo, fazendo com que eles voltassem contra mim e não me dessem crédito à pregação a qual o Senhor me mandou. Oh, Jesus. Então, eu continuei orando. Eu falei, Senhor, não, essa barreira vai ter que cair por terra. O Senhor me permitiu que o pastor me colocasse à frente desse grupo como regente. Então eu preciso entregar o meu melhor e eu quero que eles venham entregar o melhor da adoração ao Senhor, colocar diante do teu altar o melhor da adoração. Eu amo louvar a Deus. E minha alma se alegra, eu se regozijo quando eu vejo alguém que adora a Deus em espírito e em verdade. O meu coração se alegra de uma forma tão grandiosa, tão gloriosa, porque é maravilhoso servir a esse Deus. E quando nós vemos pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade, o Espírito testifica em nós que há uma essência de adoração. Então, é lindo. É lindo ver um verdadeiro adorador que se prontifica diante da presença do Senhor para o adorar. Glória a Deus. Então, tinha esse conflito, né? Foi aumentando. A pressão foi aumentando. E a cada vez que eu orava, descia mais nas madrugadas e Deus me trazia revelação.
Calabraçaio. A perseguição aumentava. Estava aumentando, aumentando. E isso acaba te limitando, te causando um afastamento. E não permite que você venha prosseguir, porque são barreiras que se formam na sua frente para tentar te impossibilitar mesmo, para tentar te parar. Porque esse é o projeto do inimigo. Satanás, ele tá aí para tentar te parar, te deter, para tentar fazer com que você não venha prosseguir avante, te dizendo que você não vai chegar lá, porque são muitos obstáculos, muitos empecilhos, então você tem que retroceder. Sua única opção é olhar para trás. Na lá praia. Ai, me vem louvor. Somente olhar a ti, Jesus. Somente olhar a ti, Jesus. Somente olhar a ti, Jesus. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo lhe oferece muitas coisas, mas nada se compara com a presença do grande eu sou. Nada se compara, com a presença do Deus vivo. Então, isso me afetou tanto a minha alma, que eu já não conseguia mais congregar nessa igreja. Porque a rejeição foi tamanha que eu não poderia fazer mais nada. Para vocês verem, eu não poderia nem cantar mais no conjunto, porque não havia mais... eles não me correspondiam mais. Eles não queriam aceitar de forma alguma. E as coisas com Deus não é com força nem com violência, de forma alguma. Jamais, jamais. Eu amo adorar ao Senhor, mas tudo tem o seu limite e tudo tem o seu tempo, determinado, estabelecido por Deus. Ainda que nós não venhamos entender hoje, nós vamos entender amanhã, logo depois. Então, eu orei ao Senhor, falei, Senhor, não tem como mais eu continuar nessa congregação. Calabaia. Eu vou precisar ir para outra congregação, porque minha alma não está aguentando mais. Eu não consigo mais, Senhor. Então o Senhor, Ele me permitiu ir para a congregação ao lado, próxima, que fazia parte. Tinha 1 e tinha 2. E eu fazia parte da 2 e eu fui para a sede, que era 1, a principal. E lá na sede, eu fui convidada para entrar num conjunto, eu não vou citar o nome, mas é um cantor, ele tinha uma banda, e ele me convidou para estar louvando com ele. Porque como era muitas... ele ia para várias congregações, então ele precisava de alguém que desse suporte a ele no louvor. Então, eu orei ao Senhor, Deus permitiu. Então eu entrei nesse conjunto. Havia banda, todos eles me respeitavam bastante. Me consideravam bastante, era como meus irmãos. Minha mãe nos acompanhava nas agendas. Então, Deus abençoava. E prossegui nesse conjunto. Logo após, chegou um momento que Deus falou pra mim: basta, não é mais o tempo. Até aqui. Então eu, em oração, o Senhor falou: só até aqui, não mais. Então eu cheguei até o conjunto da banda e eu comuniquei a minha retirada, porque Deus já não estava mais permitindo. Porque Deus queria me levar para um outro lugar. Tudo tem um tempo determinado, estabelecido. Muitas das vezes nós não compreendemos a forma como Deus trabalha. Muitos não compreendem. E podem até achar: mas que história é essa? Viver indo de igreja para igreja? Pulando de galho em galho? Irmãos, prestem bem atenção. Existem irmãos que passam a vida inteira na mesma congregação desde o seu nascimento. Mas comigo o percurso não foi bem assim.
quem pode compreender os mistérios de Deus? Orabasteri komanai. Ah, quem pode contender com o oleiro? Ninguém. Então o Senhor me mandou, eu e a minha família, para que nós fôssemos para uma congregação. E era a mesma congregação do bairro. A mesma congregação do bairro. Eram todas adjacentes. E eu fui para a mesma congregação, só que em outro lugar específico do bairro. Chegando lá, nós fomos apresentados e tudo, fomos recebidos. O pastor se mostrou bem receptivo na época. Então ele sempre me dava oportunidades para que eu louvasse nas festividades. Eu estava sempre louvando ao Senhor pela sua infinita misericórdia e bondade. Então, e eu estava em oração, né? Continuei em oração nas madrugadas. Eu estava no fervor do Espírito, caminhando, correndo, caminhando, né, com o Pai, na fé cristã. Então, o Senhor foi me trazendo a revelação. Ore calabaia, rejoi calabashurimikai, do que estava acontecendo na congregação. Eita Deus. E aí o Senhor falava para mim: entregue tudo. Ore calabratakasurimikalabaya. Minha carne estremecia, né? Deus me dava confirmação, dizia: é para falar. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, elebracalebaraçai, porque quero eu trazer levastere comanalabaia, o que está em oculto às claras, para que todos saibam. E quando verem delebaia anchuaia, venham entender o porquê que eu permiti que você transmitisse a palavra. Jesus. Em um determinado dia, em uma ceia, revalabaia, eu em constante oração, jejum, Bíblia, louvor, palavra. Nas madrugadas, Deus mandava eu adorar, e era só cânticos inspirados da harpa. Deus mandava: canta a harpa, canta o hino 154, canta o hino 180, canta o hino. E Deus ia me trazendo os números dos louvores e eu ia cantando. É tão tremendo que eu tenho um animalzinho, especificamente uma cadela, uma cãozinha, e todas as vezes que eu ia louvar, ela chegava até o pé da cama, ao lado, e ficava ouvindo. E eu via como como ele se comportava, como o animal se comportava diante da adoração. Rabaturi calabaia. Enquanto muitos desprezam o louvor, enquanto muitos não querem ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, o animal se prontifica a ouvir. Todas as noites, irmãos, que eu louvava o hino da harpa, era a mesma coisa. Meu animalzinho vinha, minha cãozinha vinha e ficava ouvindo. Deus. Então, nós estávamos na parte da ceia. Então, neste dia, na ceia, eu estava em constante oração, louvor. Um dia na ceia, Deus bradou dentro de mim. Eu estava sentada, sentindo a presença de Deus, adorando. Eu ouvi a voz de Deus que bradou dentro de mim, me estremeceu toda. Levante. Rabadagastiribicalabaia. Levante. Deus só falou isso, levante. Não falou mais, só falou levante. Ah, Deus. E minha carne estremecia. Rebarraçai, Deus me renovando, me mandando, me ordenando para que eu levantasse na ceia. Labras, erebacalabaia. Rijouaijuai, ribicalabrachurabadagasicalabaia. Então, de repente, Deus me trouxe, a minha mente veio Ezequiel 33.
o ofício do verdadeiro profeta. Qual é o ofício do verdadeiro profeta? Ser porta-voz de Deus e entregar aquilo que Deus manda. Ai daquele que retém. Ai daquele que, não entrega. Deus quer falar e a pessoa tá voltando, não vou entregar não. Não vou entregar não. Elebracalabaia. E aquilo vai corroendo por dentro. A lavra sai. E muitos perdem a sua salvação e morrem. E vão para o inferno. Porque não foram obedientes à voz de Deus. Não se deixaram ser anunciador, porta-voz, boca de Deus na terra. Porque esse é o ofício do verdadeiro cristão, do profeta. É anunciar a palavra de Deus. Então, o Senhor me trouxe exatamente Ezequiel 33, o ofício do verdadeiro profeta. Aquele que tiver a palavra, a revelação, que entregue. Porque se aquele ímpio ouvir a palavra e se arrepender do seu mau caminho, então o profeta resgatará aquela alma e terá sua vida por escape. Mas se o profeta anunciar e o homem ímpio não se converter dos seus maus caminhos, então o profeta está livre de qualquer condenação. O sangue do ímpio não estará sobre as mãos do profeta, porque o profeta foi porta-voz, foi obediente. Então, naquele momento, eu me estremeci ainda mais e o Senhor me deu uma visão. Eu via um caixão com flores por cima, todas brancas. As flores eram todas brancas. Então eu me levantei. Exatamente, eu me levantei. Quando eu me levantei, Deus me tomou marchando no meio da igreja. E na frente do altar, na mesa da ceia, o pastor estava preparando tudo. E Deus me tomou até ele e eu entreguei. E Deus começou a transmitir a mensagem para ele. Queridos, Marabai, não foi uma mensagem nada boa. Elevaçai, misericórdia. Rebele calabra, shuribi calabaia. Ribidi candelebaia. Eita Deus. Depois deste dia, minha mãe me tomou, nós finalizamos a ceia, minha mãe me tomou às pressas para fora da igreja. Porque se minha mãe não me levasse para fora da igreja, eu seria agredida. Eu sei que Deus não ia permitir, mas Deus tomou a minha mãe e me levou. E para confirmar, depois que Deus me usou em profecia, minutos depois, Deus tomou uma anciã, uma irmã do grupo das senhoras, já com seus cabelos brancos, uma anciã. E ela se levantou e começou a profetizar e a anunciar que era Deus que estava me usando. Sou eu que estou usando Ramanah, Surimikai, a minha serva na terra, para confirmar, Lebaia, cada palavra a qual fora dita. Aí a igreja se estremeceu. Elebaia. Ficou aquele silêncio na igreja. Antes de finalizar a ceia, já para finalizar, minha mãe me tomou e me retirou da igreja. Depois daquele dia, irmãos, Uracai. Uijohais, tire-me calabai, a fornalha. Jesus. A fornalha aqueceu de uma forma tão terrível. Jezabel, Herodias, Telebaraça, pediu a minha cabeça. Lembra quando Herodias, que se ajuntou a Herodes, que havia tomado Herodias do seu irmão Filipe? Delebaracan Telebaia. Havia tomado a mulher do seu irmão
Elebarasuque de Baracélia. Oh, white. E apareceu João Batista anunciando que se arrependesse, que ele devolvesse a mulher do seu irmão, Rabachuri Calabaia, em um momento, em uma festa, se aproveitando da oportunidade, colocou a sua filha para dançar e designou a sua filha o que ela deveria fazer. E foi pedir a cabeça do profeta João Batista, Rabachandelebaia. Relebaçai, não é fácil a caminhada com Deus daquele que Deus ordenou e designou para que entregasse a mensagem de Cristo. Não é fácil. Lebrocomondoriaçai. E o vídeo está ficando extenso. Mas eu preciso falar para vocês. Uma perseguição tão terrível se desencadeou sobre a minha vida. Orecandelebaraçaio. Foi terrível. Lebarai. Idiocamanássia. Sabe o que aconteceu comigo, irmãos? Nós nos retiramos dessa igreja e nunca mais voltamos lá. Fomos para a sede. E lá o pastor nos apresentou. Sem entender a gravidade que é servir a Deus. E ser profeta. Eita, labassura badagai. Nós passamos por situações tão terríveis, por situações tão confrontantes que nos confrontam. E aí o Senhor quer ver se verdadeiramente nós somos corajosos, valentes, determinados. Rabadá. E se nós confiamos nele, na sua palavra, naquilo que ele está nos ordenando. Rabadagashéria. Então, queridos, nós fomos para essa igreja e já estava para o congresso de mocidade, o congresso de jovens da igreja. Congresso de jovens. Então eu participei desse congresso, porque era de todas as congregações. E ao final do culto, esse pastor ele foi para esse congresso, sentou no púlpito. E eu não temi, porque eu sabia que foi Deus que mandou eu entregar a mensagem. A minha mão estaria livre de qualquer culpa, de qualquer sangue inocente. Levrociru e alarachurabacai. Alabrai tchorreriabaia. Queridos, o caixão que eu havia visto na visão, na ceia, no dia da ceia, se cumpriu. Na mesma semana, eu entreguei a visão, depois da profecia eu entreguei a visão, e a esposa de um irmão faleceu na mesma semana, e o caixão, todas as flores que estavam por cima eram todas brancas. O esposo da irmã, na semana em que a esposa falecera, depois do velório, do enterro, ele comunicou ao meu pai que aquela visão era com a esposa dele. Então era Deus confirmando que ele tinha me usado na ceia. Ele me deu a ordenança, me deu Ezequiel 33, me deu a visão, eu me levantei, entreguei a profecia. E Deus permitiu tudo isso para me ensinar. E eu fui compreendendo que as coisas com Deus são profundas. Ela vai. Então, queridos, neste congresso, o que ocorreu? No final do congresso, no final do culto, no último dia, foram 3 dias de festa, no último dia, esse pastor, eu estou na porta da igreja, aguardando, porque uma forte chuva veio, uma forte chuva, então todos os irmãos ficaram retidos dentro da igreja, não poderiam sair. Então, este suposto pastor, ele era intitulado como pastor, ele veio até mim, eu estava na porta, ele veio com mais um obreiro, e ele tocou em minhas costas, eu me virei. Quando eu me virei, eu dei de cara com ele, e ele com as mãos estendidas para mim. Queridos, quando eu olhei nos olhos daquele homem, eu vi Satanás. Lebrou como um telebaraçaio.
Ribiti comondorovossúria. Libri comondoria. Do meu lado estava o meu irmão, Mateus. A lavra sai. E meu irmão se assustou. E ele com a mão estendida para mim. A reação que eu tive, irmãos, foi de não tocar na mão dele de forma alguma, mas de me retirar daquele ambiente, porque aquilo não era comum. Como que eu havia, por Deus, entregado uma profecia tão terrível, desmascarando, mostrando que não era Deus, xoloprocomondorga na vida dele, que Deus falou, libriosaio, porque há muitos lobos dentro da casa de Deus, enganadores, mercenários, que amam dinheiro, lebrocomondoriasai. Eles amam a vaidade, a ganância, eles querem dinheiro. Muitos deles estão olhando para as ovelhas e estão só a lã, delebaraçai, só a lã e a gordura. O que elas podem lhe proporcionar, o que elas podem lhe favorecer, chocomondoriasai. E a verdade de Deus, elepracai, não há sobre a vida deles. Só um engano. Misericórdia, que tristeza, Jesus. Então, queridos, xerebelarasséria. Ele estendeu a mão para mim. Imediatamente eu me virei para sair daquele lugar. E eu ia sair na chuva mesmo. Queridos, ele pegou neste braço meu, encarcou para trás. Ele puxou esse braço meu para trás. Quando ele puxou esse braço meu para trás, ele cravou a mão no meu braço. Queridos, parecia que ele ia arrancar o meu braço fora. De tanta força que ele colocou nesse meu braço. Parecia que ele ia arrancar o meu braço fora. Lá e assai. E talvez você pense, qual foi a sua reação? Eu me calei. Eu não consegui ter reação de gritar, de pedir socorro, de falar, alguém me ajude, leivou, sai, joure, canta, labase. O meu irmão estava do meu lado. E foi ele, usado por Deus, que tocou no braço dele e deu a ordem, largue ela. Leborou comondoriasai. Eu creio que Deus usou meu irmão ali naquele momento para Deus executar o seu livramento. E talvez você esteja pensando, por que Deus permitiu que ele tocasse nela? Quem pode entender os desígnios de Deus? Alguém pode explicar? E me explique o porquê o apóstolo Paulo, reblossai, foi açoitado diversas vezes com vara. Me explique, deiassai, porque levaram o nosso mestre de ouro a canto. E ele foi como ovelha muda e não abriu a sua boca em nenhum momento sequer para se defender. Me explique, deiassai. Cravaram ele numa cruz. Cuspiram no seu rosto, zombaram, escarneceram, humilharam. Colocaram uma placa, zombando. Eis aí o rei dos reis. E ele é o rei dos reis. A estrela da manhã era a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o Emanuel. A torre forte.